Olá, gente, aqui é o Paulo Roberto Amaro Ferreira. Eu vou fazer outro vídeo. Faz 3 semanas que eu não faço, porque tive alguns problemas na minha voz. Fiquei uma semana sem voz, devido a algumas complicações aí na saúde, né? Eu vou entrar numa mensagem hoje, que esse vídeo é do Evangelho do Tempo do Fim. Eu vou entrar numa mensagem hoje que o Espírito Santo mandou eu falar. Por quê? Porque eu tenho sofrido algumas perseguições espirituais, tudo em virtude desses vídeos que eu estou fazendo. Os acessos não são gigantescos, as pessoas inscritas são pequenas, mas já são consideráveis na medida em que a gente vai fazendo aquilo que o Espírito Santo manda. Eu nem vou fazer a pequena oração que eu sempre faço no início, para que eu possa falar mais daquilo que Deus quer que eu fale. O tema da mensagem do vídeo hoje é: o que é ser ímpio? O que é ser ímpio? É uma pergunta que a gente faz a nós mesmos. Em muitas denominações, em muitas igrejas, das quais eu participei como membro, sempre o ímpio é aquele que está lá longe da igreja, aquele que não quer saber de Jesus, aquele que é ateu e outros adjetivos que eu podia dizer que na verdade não são. Pessoa que não quer saber de Jesus, ela é um ateu. O que ele é? Ele é um incrédulo. Uma pessoa que não quer saber de Jesus, mas crê em Deus, o que acontece com ela? Ela não é ímpia, mas ela é uma pessoa também incrédula, porque ela não crê dessa maneira. Então aqui no Evangelho, o Evangelho de Cristo, na Palavra de Deus, eu vou pegar aqui o Provérbio de Salomão, no capítulo 11, e o verso 9. Aqui o Senhor Deus, ele explica com bastante atenção o que é o ímpio. O ímpio, com a boca, destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Esse canal é o canal da sabedoria e do conhecimento. Eu estou pregando agora o Evangelho do Tempo do Fim, o tempo que nós estamos agora. Por que é o Evangelho do Tempo do Fim? Porque nós estamos entrando em todas as profecias das quais Jesus proferiu lá no tempo em que ele andou aqui na terra. O ímpio com a boca destrói o próximo. Eu vou entrar aqui num campo onde eu não queria entrar, mas o Espírito Santo hoje tocou no meu coração e disse: fala isso, porque eu quero que tu fale. Eu estava numa denominação e quando eu fui chamado para ser um pastor, eu estou com os dons de Deus dentro de mim e eu fui chamado para ser pastor em uma denominação. Eu vou falar qual é a denominação porque o Espírito Santo mandou falar. Eu não ia falar, mas ele mandou. Eu fui chamado para ser pastor na Igreja Internacional da Graça de Deus. E eu larguei tudo para cumprir o chamado de Deus. O que é tudo? É tudo. Eu larguei dos meus sonhos, larguei das minhas vontades. Eu quase que não consegui criar os 4 meninos, que na época eram meninos, agora são rapazes. E eu tive muita dificuldade nesse tempo. Tudo por quê? Porque quando eu descobri que aqueles que eram para ser meus amigos, meus companheiros,
meus irmãos, na verdade eles eram o quê? Os meus algozes. Pessoas que quase me destruíram com a boca deles. Então, o que Jesus está mandando dizer? Pega e fala isso, porque tem muitos que estão sendo destruídos pela boca desses ímpios, dessas pessoas ímpias, que não têm discernimento, que não têm conhecimento de Deus. Mas os justos são libertados pelo conhecimento. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, quando eu fui chamado para ser o pastor da igreja, para ser um homem de Deus, eu fiquei nesse ministério 7 anos e 8 meses. Nesses 7 anos e 8 meses, nos primeiros anos do ministério, onde eu fui obreiro, fui lavador de banheiro, carreguei cadeira nas costas, limpei os vidros da igreja. Tudo isso eu fazia com a intenção no coração de que eles fossem ajudar a eu cumprir o chamado de Deus. Passou um tempo, eu fui parar no hospital, eu fiquei doente, muito doente. Eu fiquei 1 ano e meio com depressão profunda, a ponto de eu não conseguir carregar essa Bíblia que eu estou na mão aqui. De tanto que eu tremia, de tanto que eu ficava perturbado na minha mente. E o que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo, ele me sarou, me curou e mandou eu voltar para lá. Eu voltei, continuei fazendo aquilo que Jesus mandava e seguindo a orientação do Espírito Santo. Para quê? Para que essa parte segunda aqui do versículo se cumprisse. Mas os justos são libertados pelo conhecimento. Então o que Jesus queria dar para mim? Queria me dar conhecimento. Ele queria me dar capacidade para que eu pudesse herdar a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então Jesus, ele colocou isso no meu coração e me deu uma outra palavra, que eu vou entrar agora aqui, e essa palavra foi a que me deu a liberdade, me deu a libertação. E aqui no Salmo 129, no versículo 4, o título do Salmo é Recordação de Libertações. Então isso, Deus, ele sempre fazia eu me recordar desse versículo enquanto eu estava pelo caminho, que diz assim: mas antes de eu falar o versículo, eu falei com Jesus na oração e pedi a ele uma orientação de como eu deveria agir se ele tinha me chamado para mim ser um pastor desse ministério, do qual eu amei, porque o jeito do ministério me deu uma alegria grande que eu poderia servir ali. E como passou o tempo e eu não sabia o que fazer, eu fiz uma oração, pedindo para Jesus o que eu deveria fazer. E Jesus me deu o versículo, me deu o entendimento no coração, que foi o versículo 4, e diz assim: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Aí o que eu entendi disso? Eu entendi que o Espírito Santo me chamou àquele ministério, eu estava debaixo de uma autoridade espiritual, da qual eu não poderia sair, eu mesmo sair. Se eu mesmo saísse, logo o que aconteceria? Eu sofreria uma pena e poderia ter problemas grandes. Então, pelo temor de Deus,
eu esperei o Senhor Deus dar a palavra, e quando Ele deu a palavra, logo o que acontece? Deus cortou o domínio dos ímpios. E quando aconteceu isso, que eu vi que Deus deu o conhecimento, eu entristeci. Eu entristeci demais, porque os meus amigos eram os meus algozes, eram aqueles que me desfeiteavam, eram aqueles que me menosprezavam com menosprezo de algo. E Jesus, o que Ele fez? Segue as minhas orientações, não segue a orientação de homens, porque tu vai parar lá no cemitério e tu pode se sujeitar a perder a salvação. Então ouça o que eu estou dizendo. O Senhor é justo, Jesus é justo, e Ele cortou o domínio. E por que eu estou fazendo esse vídeo hoje? Por quê? Porque eu consegui entrar na terra, consegui me livrar das investidas malignas, satânicas, na minha saúde, no trabalho e em todo canto, porque Deus, o que Ele fez? Voltando do capítulo 11, o verso 9 de Provérbios, e diz assim: mas os justos são libertados pelo conhecimento. Quando você ganha o conhecimento, o que acontece? Você começa a entender. Mas quando tu entende, tu entristece. Porque quanto mais conhecimento, mais tristeza tu tem. Por quê? Porque seria da mesma maneira que você amar uma mulher e ela te trair, te trocar por outro, porque você amava ela e você entristece. Pode até entrar em depressão e cometer loucuras. Mas como tu tem o Espírito Santo, o que acontece? Você se livra do mal e continua com Jesus. Porque o que eles querem hoje, os demônios, Satanás e os demônios, é que tu desistes de Jesus. Porque daí tu vai para a apostasia. E tu ficando sem Jesus, você fica no quê? No alvo do diabo. E ele lança uma enfermidade que talvez não tenha cura. É assim que acontece. Então o que Jesus fez para mim? E eu fiquei com essa palavra, como disse Davi: escondi a tua palavra no fundo do meu coração para não pecar contra ti. E a palavra qual que era? O Senhor é justo, Ele e cortou as cordas dos ímpios. Então eu fiquei com essa palavra por mais de 6 anos, até que se cumprisse a palavra, porque a palavra tem que ser provada. E o que o diabo queria? Que eu ferisse a rocha pela segunda vez. Se eu ferisse a rocha, eu não ia herdar a terra, meu querido. Isso é a coisa mais clara que existe. Esse evangelho que está aí hoje, essa baboseira que eles inventam aí, não é o evangelho de Cristo. É o evangelho do engano, da mentira, da trapaça, do rolo, de tudo que você quiser. Menos da salvação. Porque o justo, nascido de novo, que tem a justiça de Deus ao seu favor, é libertado pelo conhecimento. O ímpio, com a boca, destrói o próximo. Ele não quer nem saber. Aí tu vai lá para a parábola do bom samaritano. Quem é que salvou o homem que estava caído, que foi assaltado lá, foi machucado? Ele foi ajudado por um samaritano, que era inimigo dos judeus. O sacerdote, que era um pastor, não quis saber. E o levita, que era o violeiro da igreja lá, também não quis saber. Então é assim que acontece. É assim que Jesus avisa as pessoas. Tenha cuidado com o sacerdote, tenha cuidado com o levita, tenha cuidado com o ímpio, tenha cuidado com o perverso, tenha cuidado com o iníquo. O iníquo é pior ainda. Ele está dentro da igreja. Então o que Deus está falando aqui?
para quem quiser ouvir esse vídeo. Eu falei porque Jesus mandou. Senão eu não ia falar. Não ia falar. Eu ia deixar assim. Porque eu recebi um chamado de Deus para ser aquilo que Ele queria que eu fosse. Mas por causa do ímpio, eu perdi 15 anos da minha vida lutando contra as pessoas que dizem que são de Deus. Então esse é o vídeo de hoje. E qual é o título, o tema do vídeo? O que é ser ímpio? Ímpio é isso que eu estou falando. Está assim de ímpio. Está cheio. Então aquele que é de Jesus, tome cuidado. Porque são cruéis. São algozes da pior qualidade. Eu vou fazer uma oração e vou entregar esse vídeo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, na presença do Teu Espírito Santo, na presença de Jesus, eu entreguei esse vídeo porque Tu mandou. Do contrário, Deus, eu nem falaria isso. Mas eu tenho que falar por causa das investidas, porque eles não querem que eu cumpra esse ministério, porque eu me propus, coloquei um propósito no meu coração de pregar o Evangelho verdadeiro. Eu te agradeço, Jesus. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo que tem me ajudado. Eu fiz uma oração uma vez lá dentro da igreja. E eu orei, Deus, e pedi que o programa do R.R. Soares não saísse da Bandeirantes. E ele conseguiu ficar lá na Bandeirantes. Mas eu estou retirando essa oração porque Tu está mandando. E ele vai perder o programa agora na Bandeirantes porque eles menosprezaram aquele que Tu chamou, chamado de Deus. Em nome de Jesus. Está retirada aquela oração que eu fiz. E seja, Deus, segundo Tua vontade. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu queria falar agora no final do vídeo, agora, que nós estamos chegando perto do Natal. Todos aqueles que olharam os vídeos, que têm me ajudado com as visualizações, que têm se inscrevido no canal, e esses dias atrás eu falei que tinha só 9, agora eu já sou mais feliz porque tem 41. Então o que eu desejo para todo mundo aqui? Em nome de Jesus, que todos que olharem esse vídeo tenham um bom Natal, um feliz Natal, e que o ano que há de vir, que Jesus abençoe esse ano, porque hoje nós estamos num mundo muito diferente, capaz de enganar até os escolhidos. Eu oro e abençoo todos que olharem esse vídeo, que tenham um feliz Natal e um próspero ano novo, em nome de Jesus. Obrigado, pessoal. Amém, Jesus.